Então, eu estou gravando. Bom dia a todos, bom dia Rosa, bom dia Daniel, bom dia Caio. Queria agradecer muito a presença aqui da Rosa e do Daniel. A gente teve muita dificuldade de marcar o dia porque tinha um limite de prazo aí do Caio. Então sei que todo mundo teve que ceder um pouquinho. Eu vou deixar entrar aqui a plateia. Então nós vamos começar então a defesa de dissertação de mestrado do candidato Caio Silva Azeredo. Ele foi me orientado. A banca é composta pela professora Rosa Maria Costa, da UERJ, e pelo professor Daniel Schneider, da FRJ e do programa, que é o membro interno. O tema é uma abordagem com multiagentes baseados em LLMs para o design de jogos educativos. O Caio tem aproximadamente 40 a 50 minutos para fazer sua apresentação. Depois a banca fará considerações e perguntas. E posteriormente a banca se retira para fazer um julgamento e volta para dar a resultado final para o Caio. Então são exatamente 10h45 e eu estou passando então a palavra para o Caio, começa a contar o tempo. Obrigado, Caio. Boa sorte. Obrigado, professor. Obrigado também ao professor Daniel e à professora Rosa que compõem a minha banca. A minha dissertação de mestrado, ela, como o nome diz, é uma abordagem multiagente de LLM para o design de jogos educativos. Essa questão de design de jogos educativos, ela permeou meu mestrado desde o começo dele. Foi a primeira disciplina que eu fiz e desde o início ali eu vi como não é algo simples criar um jogo e também ter ali um embasamento teórico para o jogo. Um jogo, ele tem um viés muito complexo de você preditar, né? De você fazer essa análise anterior do desenvolvimento para você conseguir desenvolver de uma forma eficiente e eficaz. Então, a partir de um relato pessoal, assim, eu fiquei interessado nesse tema e comecei a ver novas maneiras de conseguir desenvolver jogos e foquei nesse contexto de jogo educativo porque foi o que foram minhas publicações ao longo do mestrado foram em volta de jogos educativos. Para falar aqui da dissertação, a apresentação está dividida nesses tópicos, então contextualização e problema, objetivos da pesquisa, metodologia, fundamentação teórica, revisão da literatura, apresentação do sistema proposto, resultados e validações, conclusões e trabalhos futuros. Aqui, apesar de não estar escrito aqui embaixo, são 50 slides aqui, só para vocês poderem acompanhar em que ponto eu estou. A contextualização, ela se torna aqui, então, justamente desse cenário que jogos educativos e jogos no geral estão cada vez mais sendo criados. E a gente entrou no ponto de que jogos, além de serem criados, estão precisando sendo utilizados muito em contextos educacionais. Hoje a educação está passando por uma mudança. E para você poder engajar principalmente os alunos, ao longo do mestrado, eu fui professor substituto no UERJ, eu via dificuldade uma das Taianas. Ensinar algo, né? Qual é a outra então, Taiana? Esse processo de ensino passa ali pelos jogos, você tem um engajamento ali dos alunos muito maior. E essa barreira ali, para você desenvolver jogos... Conseguiram ainda não? E aí a gente precisa de metodologias, métodos para a gente conseguir chegar nesse ponto de conseguir entregar ali uma proposta, entregar um trabalho feito com qualidade. Porque a gente, o jogo, além de ser divertido, como é no contexto educacional, tem que passar o conhecimento. O celular aqui, senão eu compartilhar na rede. E é nisso de passar o conhecimento que eu entrei 42. Que eu vou apresentar um pouco mais para frente, que era a taxonomia de Bloom. Trabalhe em equipe aí, se dividir o prêmio. Que tal? A solução. Um viés educativo. Vocês dois dá para dividir, as meninas... Então a questão central que eu tentei trabalhar aqui, né, que eu trabalhei durante esse texto, foi justamente automatizar e otimizar esse processo de design de jogos. Então eu tentei, mas também mantendo uma qualidade. Então, durante o desenvolvimento do trabalho, a ideia foi o quê? Ver como essas LLMs, que elas explodiram nos últimos 2, 3 anos, e elas estão num contexto de evolução muito rápido. Então, o trabalho ele parte muito dessa premissa que as LLMs evoluíram muito rápido e também se tornaram mais acessíveis nos últimos anos. Então, e elas também estão entregando trabalhos de qualidade. Isso foi um norteador, inclusive, durante a revisão bibliográfica, buscar trabalhos
buscar maneiras de fazer mantendo a qualidade, principalmente para evitar que ele fuja muito do contexto, ele fuja muito desse aspecto que a LLM tem essa característica ali propriamente de poder, a oficina poder fugir do que eu estou fazendo. Então, um dos maiores desafios ali, além desses desafios propriamente da pesquisa, foram também essas aplicações na minha proposta. Então, os desafios aqui identificados: tem tempo considerável necessário para o desenvolvimento, né? Então, quando você não tem uma metodologia com algum tipo de com algum tipo de mecanismo auxiliar, você tem um tempo necessário tanto para o desenvolvimento, mas também para entender métodos e maneiras para você desenvolver um jogo. E se você não está utilizando nenhum, o retrabalho que você tem durante o desenvolvimento é muito grande também. Essa necessidade também de expertise multidisciplinar. Quando você está tratando, por exemplo, um jogo que tem um viés ali sustentável, tem um viés, por exemplo, de química, você precisa de expertise de outras pessoas das áreas. Então, dificulta mais ainda quando você está fazendo um jogo direcionado para alguma área. E um dos fatores da LLM, como ela tem um conhecimento, ela consegue ajudar muito nisso. Então, um processo manual complexo para pensar erros. Então, até mesmo para montar o EndoGDC, por exemplo, que é onde eu norteei também, onde é o método principal aqui para criar jogos. Eu fazendo mestrado ali nas primeiras disciplinas, eu tinha dificuldade para montar, não era algo fácil ali, e eu tinha muitos erros que precisava que o professor validasse. Então, para uma pessoa que nunca teve um estudo direcionado para isso, tem mais dificuldade ainda. E não existem muitas ferramentas para isso. Existem teorias, existem ali métodos, mas ferramentas específicas para esse design não chegam, tem dificuldade de se encontrar. E por conta disso, essa questão que eu falei da taxonomia de Bloom, que norteou essa parte educacional, virou justamente ali, vira um problema, porque depois você não consegue também mensurar isso. E também entender a própria taxonomia também tem um certo grau ali de complexidade. Então, como eu falei, o objetivo é desenvolver e validar essa abordagem que incorpore técnica de inteligência artificial e para justamente automatizar e otimizar esse processo de design de jogos. E aí, tiveram 4 módulos desenvolvidos para isso. Então, o primeiro foi um de brainstorm. Esse do brainstorm aqui é como ponto inicial, uma chuva de ideias. A ideia é justamente que você passa de um ponto zero, muitas vezes, você não tem ideia. Você sabe que às vezes você tem um objetivo, às vezes você tem uma ideia. Então, a partir desse ponto, desse marco zero ali de uma ideia, de um projeto, muitas vezes passa por um brainstorm. Então, a utilização dele foi justamente pensada nisso. E aí também, para ajudar nisso, foi implementado também um sistema de formulário inteligente com a filosofia socrática. Então tem perguntas ali que vão ajudar justamente a nortear o trabalho que está sendo desenvolvido. A ideia também foi criar um módulo de classificação educacional. Então o que seria isso? Baseado na taxonomia de Bloom, você explicar o que você está querendo se expressar com esse jogo, o que você está querendo que o seu aluno aprenda, ou que você quer que ele lembre, relembre, ou que você quer que, dentro daqueles graus da taxonomia de Bloom, que nível você quer que chegue ali o teu jogo. Então você pode ter um jogo ali, um jogo que tem mais imerso, com muitas questões ali que você está ensinando do zero, mas você também pode ter um jogo que você está lembrando de um determinado tópico. Ele já aprendeu anteriormente, mas você está reforçando ali justamente o aprendizado. E aí, no final, a ideia é ter justamente esse preenchimento assistido do EndoGDC. A ideia é que depois de passar por esses 3 módulos, você já tenha tudo ali, você já tenha todo o material necessário para montar o EndoGDC. Então, principalmente nessa última etapa, a ideia é que o EndoGDC seja montado com base no que você respondeu anteriormente. Então você chega ali, e aí uma etapa que antes poderia ser muito custosa, acaba sendo mais rápida justamente por você já ter desmembrado em partezinhas menores e ele puxar todo esse conhecimento ali e poder gerar para você. E você também poder fazer suas alterações manualmente, caso necessário. A metodologia do trabalho, ela foi o Design Science. Essa é uma imagem aqui só para contextualizar, né? Então a ideia ali é justamente ter uma maneira de avaliar, né, se o artefato que foi desenvolvido ele funciona, se ele está operacionando essas conjecturas teóricas que foram desenvolvidas, e também ali a avaliação dos projetos ali em si. Então ele parte ali do ponto de que primeiro você vem ali a conscientização, então identificação do problema,
A proposição, então, o design do artefato propriamente, o desenvolvimento, que é a implementação do sistema, a avaliação, que foi feita através de estudo de caso, e comunicação, que é justamente essa disseminação dos resultados e análise também. Então, a gente parte aqui da fundamentação teórica de jogos educacionais. Então, os jogos educacionais eles já têm essa ligação com o conteúdo pedagógico. Então, você pode estar ensinando alguma coisa, desde a mecânica do jogo, desde uma dinâmica, desde um visual que você está apresentando no jogo. Você tem diferentes maneiras que você apresenta um conteúdo e esse conteúdo se torna entendível e se torna pedagogicamente um aprendizado ali para o aluno ou para quem estiver utilizando ali o jogo. Então, muitos jogos fazem isso de maneira não intencional, mas acaba que você aprende alguma coisa. Então, por exemplo, os jogos clássicos ali, um Assassin's Creed da vida, é um jogo que não tem esse viés ali de ser um jogo de ensino, mas você acaba aprendendo, por exemplo, contexto histórico. No caso dos jogos educacionais, a gente já tem que pensar desde a mecânica, desde essa narrativa, você está ensinando coisas e você tem que ensinar coisas de maneira correta, né? Então você não tem essa maneira, você não tem tanto essa margem para você estar mostrando errado. Se você está dizendo que o jogo é educacional, então você tem que estar realmente mostrando conteúdos verdadeiros ali. E essa característica, então, é justamente que o conteúdo fica integrado ali às mecânicas do jogo. Então, como o jogo é endógeno, é justamente integrar essa questão já nos princípios do jogo ali, né? Desde as partes ali que você está jogando, fazendo uma movimentação, está verificando cartas, está pensando numa estratégia. E aí acaba que o quê? O aprendizado ocorre naturalmente durante o jogo. Então, quando você já tem todas essas partes diferentes do jogo já pensadas, você consegue incentivar o aprendizado, fazer ali diferentes estímulos ao jogador para que ele consiga ter esse aprendizado ali dentro daqueles níveis da taxonomia de Bloom. Então, a ideia é justamente ter esse maior engajamento e motivação, né, do jogador. Então, como muitas vezes numa sala de aula, o aluno ele dispersa, né, existe até uma teoria ali que tem tanto tempo que ele consegue prestar atenção, mas como o jogo ali é algo que tem um interesse grande dele, ele consegue ter ali justamente uma motivação, porque tem, além do viés educacional, tem uma competição, tem ali um trabalho cooperativo, e isso engaja, isso movimenta ali justamente o aprendizado. Então a ideia também é que tenha uma transferência mais efetiva ali para esses contextos e contextos reais, principalmente. A taxonomia de Bloom, ela já existe aqui há bastante tempo, de mais de 50 anos ali, se não me engano. E em virtude disso, ela foi sendo aprimorada com o tempo, e aí a que eu adotei aqui foi a revisada aqui, em que a gente consegue dividir os níveis de aprendizado em 6 partes diferentes. Então, lembrar é você recuperar um conhecimento da memória, é algo que você já sabe, é algo que você já viu anteriormente, você está recuperando essa informação. Então, não é a primeira vez que você está vendo esse conceito, você está recuperando essa informação da sua memória. Entender. Você constrói esse significado a partir de instruções. Então, muitas vezes a gente viu alguma coisa, mas a gente não entendeu o que está acontecendo, né? Por exemplo, eu sei que se eu pegar uma bola e largar, eu sei que ela vai cair para baixo, mas eu não sei por qual motivo disso. Por que ela cai? Porque existe uma coisa chamada força gravitacional. Então eu consigo construir significado a uma ação que eu sei que acontece. Aplicar. Então eu posso executar procedimentos em situações específicas ali, somente em questões de simulação. Então eu estou executando ali, por exemplo, eu tenho um jogo de cozinhar. Então eu sei ali que eu primeiro tenho que lavar as mãos, eu sei que eu primeiro tenho que selecionar os ingredientes, eu tenho que cortar os ingredientes, eu tenho que separar, dividir em doses ali com tamanhos e formas e também quantidades específicas, e aí eu começo a fazer minha receita propriamente. Isso é um conhecimento ali que a gente tem. E aí eu estou aplicando um conhecimento ali que eu posso ter estudado ali e já estou fazendo essa execução dos procedimentos. Eu posso também fazer uma análise, então decompor o material em partes constituintes. Então eu posso analisar, por exemplo, porque tem 2 portas, por que todo mundo entra na porta direita? Eu vou analisar e descobrir, tem dentro dessa porta ali, tá tendo ali tem um prêmio, tem alguma coisa ali que me interessa. E aí a gente passa também por outro nível, que é justamente de avaliar ali, então fazer julgamentos baseados em critérios.
Então, isso daí é uma coisa que a gente faz no nosso cotidiano. E aí parte, por exemplo, desde qual gol foi mais bonito na Copa do Mundo? Isso aqui é uma avaliação. Então, mas aí uma avaliação sem critérios não dá para acontecer. Então a gente tem esses critérios. A bola fez uma curva, tal. Ele fez ali uma jogada que deslocou o jogador à direita. Tudo ali você consegue ter critérios. Existe até futebol específico, existe uma teoria ali sobre o drible e tal, existe uma teoria japonesa sobre isso. Então a avaliação ela parte desde esse contexto ali do que eu falei de futebol, mas também passa para um contexto educacional. Então, por exemplo, eu estou avaliando ali por que a bola ela cai mais rápido quando eu deixo ela cair ali por conta da gravidade, mas por que a pena ela cai pro chão um tempo maior. Aí você faz a análise. Tem alguma coisa ali que está puxando ela para cima, ou fazendo uma resistência. Então você está fazendo essa avaliação. E o nível aqui de criar. Criar é justamente algo novo ali, é algo que você não viu antes, que você está aprendendo ali justamente agora. Então você está criando esse conhecimento. É o topo da pirâmide ali justamente da taxonomia de Bloom. Então é algo novo ali justamente para quem está recebendo essa base, esse conhecimento, nível cognitivo. E os sistemas aqui multiagentes, né, eles vieram ali justamente para poder que eu tenha agentes autônomos de LLM, né? Porque quando eu tenho um agente muito generalista, eu justamente parte do pressuposto que ele sabe de tudo, mas ele consequentemente ele vira, eu posso chamar ele de pato, né? Ele sabe um pouco de tudo, mas ele não é muito bom em nada. Então, quando eu consigo transformar um agente em especialista em alguma coisa, eu dar conteúdos para ele, eu consigo justamente dar uma tomada de decisão independente para ele, eu consigo ter uma resposta melhor e ele consegue atingir justamente contextos melhores. Então, por exemplo, um agente de mecânica ele tem que entender que pular é uma mecânica, ele tem que entender que andar é uma mecânica, mas o agente de narrativa ele não precisa necessariamente entender disso. Então, eu dou conteúdos para ele consultar de maneira mais correta. Então, existem aqui algumas maneiras como os agentes de LLMs eles podem integrar um conhecimento externo. Então, existem dados textuais, existem dados visuais, dados auditivos. Eu também consigo fazer web scraping, que é justamente essa busca na internet em tempo real. Eu consigo consultar materiais. E aí, existem alguns métodos para você utilizar isso dali, né? E aí você vai conseguindo integrar o conhecimento. Então, você vai desenvolvendo a capacidade interna do LLM, né, que são modelos já baseados ali, pré-treinados, né? A gente tem vários modelos já no mercado que já tiveram treinamento. Então a gente, quando consegue também trazer um conhecimento externo para ele, a gente consegue trazer algo que muitas vezes ele não sabe, ele não foi treinado para isso, e além disso direcioná-lo cada vez melhor para essa tomada de decisão contextualizada. Então a execução de uma tarefa dele acaba sendo mais aprimorada e a gente consegue ter um resultado melhor. Então, os sistemas multiagentes, eles trazem os benefícios aqui justamente para esse design educacional. Então, eu estou especializando agentes em diferentes aspectos ali do meu jogo. Eu consigo paralelizar tarefas complexas, então muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. A chance dele errar é muito maior, né? Que esse contexto que ele pode alucinar. Então, quando eu divido ali as tarefas, você... É igual, por exemplo, eu tô num ônibus ali, aí tem um cara que ele vai trocar o dinheiro, ele vai ajudar o passageiro que precisa ali de um auxílio, ele vai dirigir o ônibus, então a chance dele errar ali é muito maior do que se tivesse ali um cara específico para dirigir o ônibus, um cara específico para recolher o dinheiro e dar o troco, e outro específico para ajudar ali pessoas que precisam de algum auxílio. Então a paralisação de tarefas ali que acontecem em diferentes aspectos e podem acontecer ao mesmo tempo, ajuda que você tire essa margem de erro, mas para isso a gente precisa justamente de uma coordenação, que momento que entra cada agente, porque senão eu vou ter um agente ali, o trocador do ônibus fazendo a tarefa do motorista, não é o que eu quero. Eu quero que cada agente ali dentro do meu sistema ele consiga ter a sua especialização, mas ele consiga atuar no momento correto. E aí, justamente as LLMs, elas são baseadas em uma arquitetura Transformer, né, que é uma maneira de processar e gerar texto, né, linguagem natural, que é essa linguagem que a gente fala, é a maneira como eu me expresso, com uma qualidade elevada. Ainda mais que a gente teve um avanço rápido nos últimos anos,
Então, a qualidade das LLMs que a gente tem acesso se tornaram cada vez mais efetivas e eficazes. Então, a gente teve ali essa questão de capacidade relevante, que é a compreensão contextual. Então, a LLM entende um contexto, ela tem uma geração criativa, né? Então, ela não só replica o que ela sabe, ela cria conteúdo. Então, ela consegue, entre aspas, pensar, né? Gerar coisas novas. E ela tem um raciocínio estruturado, ainda mais quando a gente dá um contexto ali para ela de aplicação de metodologias pedagógicas. Ela já entende já as metodologias, mas quando eu dou um direcionamento, ela consegue aplicar de uma maneira mais estruturada, de uma maneira mais eficaz. Eu consigo também personalizar para diferentes contextos. Então, por exemplo, até na maneira dela falar, eu posso personalizar. Então, eu posso falar para ela, atue e fale de forma como se fosse para uma criança de 5 anos. Eu também posso falar, atue e fale de maneira formal para um advogado. Então, existem essas nuances dentro das LLMs. E a revisão da literatura, que foi feita usando a metodologia de revisão rápida, então foi a ideia de buscar de maneira sistemática múltiplas bases de conhecimentos, com critérios específicos para as LLMs de multi-agentes, e com analisar tendências emergentes e identificar essas lacunas de pesquisa. Então, durante esse processo ali de busca, né, foram analisados 72 estudos, e aí a gente vê essa questão que eu comentei no início ali da apresentação. A maioria dos estudos que estão voltados ali ao desenvolvimento de LLMs estão acontecendo nos últimos anos. Então, é um conhecimento novo ali, entre aspas, né, porque já existe há muito tempo, mas o desenvolvimento em cima dele deu uma explosão agora nesses últimos tempos. Então, o crescimento, os principais achados foi o quê? Crescimento da utilização em aplicações educacionais, como aumentou a qualidade, como a gente consegue utilizar de maneira melhor, né? E a gente consegue, então, justamente que a gente consegue ter essa aplicação educacional que a gente consegue não ter coisas tão erradas sendo feitas, né? A gente consegue refinar a ponto dele gerar justamente um contexto, gerar uma resposta mais correta. E aí a gente tem essa necessidade, então, de frameworks específicos para o design. Não existem muitos frameworks utilizados, principalmente em sistema, para poder utilizar. E como eu falei antes, a importância dessa coordenação entre a gente. Então, a gente tem que conseguir achar uma maneira de conseguir com que o próprio sistema identifique o momento certo de utilizar cada agente. Isso aí a gente tem várias formas de fazer, e cada estudo ali que eu consegui observar, ele atuava ali de uma maneira diferente. Então, o sistema proposto, ele integra ali essa especialização de agentes de LLM e melhora e automatiza esse processo de design educacional. Então, as características, né? É um sistema modular, são módulos funcionais especializados, é colaborativo, né? Os agentes trabalham em conjunto, né? Foi baseado em LLM, é fundamentado em teorias pedagógicas e foi testado também, validado. O sistema ele tem essa interface inicial. A ideia é que você siga um fluxo ali, né? Você comece com o brainstorm, você passe ali para a parte de refinamento socrático, né, das perguntas, faça a taxonomia de Bloom e finalize ali justamente com o ENDO-GDC. Então, o primeiro módulo que eu vou apresentar aqui é o módulo de brainstorm. Então, a ideia é o quê? Gerar sugestões de caracterização e categorizar essas sugestões de maneira ali automática. Então, essa aqui é a interface da aplicação no contexto do brainstorm, onde você começa aqui, ó, configurando a nova sessão, você escreve o nome do projeto, você escreve agora a área de conhecimento dele, e isso tudo e o público-alvo. E esses 3 parâmetros eles vão virar contextos ali na hora dos agentes ali especializados consultarem propriamente o que eles precisam criar. Então, ali na interface, ali na direita, você consegue acionar ali um agente específico ao clicar ele, e você dá mais contexto para ele. Então, ali é um jogo onde demonstra ali, onde ajuda ali a entender problemas da cidade do Rio de Janeiro. E aí ele fala que também mais contexto ainda. Quanto mais contexto, maior a chance dele acertar. Então, ali, ó, com um foco socioambiental. Então, eu clico ali para gerar com um agente. O agente ele gera ali um card, né, uma simulação de um post-it.
E aí ele fala ali, ó, sistema com 3 tipos de recursos: independente, capital financeiro, estrutura física e recursos humanos especializados. Eu clico ali agora para gerar um agente de narrativa. O agente de narrativa já dá um contexto urbano carioca. Então ele fala assim, ó, tem que ser centrados no bairro do Rio de Janeiro, com dados de IBGE, com problemas socioambientais documentados. O agente de engajamento já fala que os recursos se tornam limitados ali, e justamente por serem limitados, os jogadores têm que fazer um melhor controle dessas informações. Você também pode adicionar manualmente ali as ações. Então você consegue adicionar ali dentro dessa parte da interface o card que você quer. Você seleciona a categoria que você quer que ele entre, e aí ele vai adicionando aqui pra gente. Aí eu posso selecionar ali, o cursor não aparece, né? Mudo para narrativa. Aí eu escrevo: você é o gestor de uma empresa do terceiro setor. Aí a aplicação é justamente. Aí o post-it é adicionado a partir de narrativas. E aí mais um aqui de engajamento, propriamente, que entra ali justamente do lado da simulação de recursos reais ali, que ele falou assim, na vida real você tem recursos limitados, então aqui você também precisa ter. Ó, quem ficar sem cartas primeiro ganha o jogo. E aí, além desses 3, eu deixei um espaço ali para uma área livre, né? Que muitas vezes você não sabe em qual das sessões ela se encaixa propriamente. Então você consegue deixar essa área livre ali para ideias que você tem ali e você quer adicionar de alguma forma. Então ali, ó, cada bairro da cidade do Rio de Janeiro tem uma característica ou limitação. E essa sessão do brainstorm, justamente você consegue botar quanto tempo você quer que dure, até para um controle seu ali de criação de tarefa. Passando aqui do brainstorm, você salva um banco de dados, essas informações são registradas, e aí a gente passa ali justamente para o... Acho que aparece aqui, ó, a sessão encerrada, e você passa para o modelo socrático. Esse módulo socrático, ele tem questões reflexivas já padronizadas ali. Fiz testes ali com respostas abertas, mas aí muitas vezes ele gera perguntas que fogem um pouco do contexto. Então, a utilização já de perguntas padronizadas foi uma questão de justamente você conseguir padronizar até a análise depois, né? Porque senão, nas próximas partes, ele começaria a fazer respostas muito diferentes e seria difícil até de adequar o modelo do software desenvolvido para poder fazer melhorias nele, né? Porque se cada vez ele tem uma pergunta diferente, é difícil de eu conseguir metrificar isso, né, em outro momento. Então foram feitas essas 4 perguntas aqui, que entram aqui nesse módulo. Então o módulo ele inicia ali após a utilização do módulo anterior, em que você clica ali para gerar ali a resposta à pergunta, ou você pode escrever também. Então ali a gente tem ali já uma geração automática a partir do brainstorm para responder essa pergunta. Aqui a interface também ela pode ser escura ou clara, né? Eu prefiro escuro, mas eu sei que muita gente prefere clara, então deixei essa mudança ali permitida. E aí ele vai respondendo aqui pergunta, né? Agora ele respondeu ali de que forma o jogo irá abordar os diferentes estilos de aprendizado e ritmos individuais. Ele falou ali do IBGE, por exemplo, que estava sendo dito ali no brainstorm na parte anterior. Você consegue trafegar entre as perguntas propriamente, e aí você vai gerando as respostas. Então ali você está falando como o jogo garantirá que o aprendizado seja transferível para situações do mundo real. Então ele é garantido por usar dados reais para esses problemas socioambientais. Ele pergunta ali também... qual será a abordagem para lidar com erros e fracassos como oportunidade de aprendizado? Aí ele gera essa última resposta. Então, o Planning Poker ali, que é uma das coisas que foram sugeridas, ele transforma erros e oportunidade de aprendizado para discussão obrigatória com lá discrepância de estimativas.
Então não há resposta errada, existe só uma falta de informação. Então ele está respondendo ali justamente as perguntas. Respondido, eu finalizo e passo para a próxima parte, que é justamente a taxonomia de Bloom. A taxonomia de Bloom, ela tem essa ideia ali, a funcionalidade justamente de processar essa linguagem natural, né? Entender o que foi dito anteriormente, e com base no que foi feito anteriormente, que vira o contexto desse módulo, há uma identificação dos níveis cognitivos. Então ele dá sugestões com base no que eu quero fazer. Então eu posso escolher qual nível da taxonomia de Bloom eu me encontro, e eu posso fazer ali justamente uma geração ali em cima disso, dos objetivos educacionais, e a ideia é que tem coerência justamente com esses princípios educacionais. Então, nessa interface eu tenho a opção ali de gerar baseado nas etapas anteriores, que eu crio o objetivo, ele é gerado, e ele vai sendo armazenado dentro de um quadro ali de visualização. Então, ali, ó, por exemplo, então ele tem o objetivo ali, dentro do nível de criar, é justamente ali você... ele estava falando ali, dentro do quadro fica ali separadinho. Criar um objetivo, um projeto sustentável. Você vai aprender a criar do zero. Aí você tá ali, já tem o objetivo de avaliar, tem o objetivo de analisar. Cada objetivo ele vai gerando ali automaticamente, ou eu posso escrever também. Mas a ideia ali é que já a partir do primeiro módulo, se eu pegar tudo, a partir do brainstorm, basicamente todos os outros módulos vão puxando as coisas do anterior. Então eu consigo ali ir passando mais rápido, isso inclusive nos testes muitas pessoas foram fazendo, né? Então o brainstorm é uma metodologia mais difundida, então mais gente tem acesso a ela, é mais fácil de explicar, e essas um pouco mais complexas tem essas especificações de você poder utilizar IA para ajudar. Então você faz uma validação depois, você pode alterar o texto ali do que está sendo gerado, mas a ideia ali, o escopo principal de cada ação, você está conseguindo ser através do auxílio do LLM. Então ele vira seu assistente ali ao criar o jogo. Então o objetivo ali vai sendo salvo, consigo alterando e consigo visualizar ali o quadro. Eu também poderia pedir para gerar todos os objetivos uma ação, tipo uma vez. Fui criando ali só para mostrar essa parte de poder editar justamente uma das ações. Aí eu fecho. E aí eu passo para a última etapa, que é justamente a do Endo GDC. Então, o módulo do Endo GDC, que é já uma maneira de criar jogos propriamente educacionais, já consolidada, eu tenho ali alguns agentes que vão... todos esses agentes que a gente viu anteriormente já vão estar sendo utilizados aqui. Então, eles vão me ajudar ali a criação justamente desse quadro, desse canvas ali, que vai estar sendo utilizado. Então, cada agente ali vai ser chamado, o agente de orquestração ele vai perguntar para cada um o que ele tem que fazer, e ele vai retornar a resposta e vai preenchendo ali conforme a resposta dele no local correto. Então, ele faz essa análise do que foi feito. Então, ele começa aqui com essa interface. Você pode clicar ali para adicionar um post-it, se você quiser. Então, ele tem essa interface de post-it também, bem aderente ali ao brainstorm, mas aqui já fica focado ali justamente em montar o quadro ali que vai ser gerado depois. Então, eu vou passar um pouco aqui para isso. Então, aqui, ó, eu gerei aqui o post-it, né? Ele foi sendo gerado. Eu posso chegar, eu posso deletar ele também. Eu posso chegar e deletar. E eu posso gerar... o NGDC aqui, ó, clicando aqui em gerar a partir das etapas anteriores, mostrando aqui a diferença da interface, eu posso gerar aqui justamente todos os quadrinhos aqui. Então ele pega todos os dados que a gente trabalhou anteriormente, ativa os agentes geram esses conteúdos e colocam aqui dentro do quadro. Aí esse quadro aqui, que ficou um pouco mais bagunçado, eu posso justamente gerar essa visualização dele aqui de uma maneira mais organizada, estruturada, que fica dessa forma aqui, no final das contas. Então eu pego todos os dados ali que eu tinha ali, que foram feitos através dos outros módulos, eu vou evoluindo, ao ponto que eu chego aqui e eu já tenho aqui o meu GDC pronto, em média aqui em 40 a 60 minutos, dependendo do nível de utilização. Então, os testes aqui foram justamente feitos vários jogos de teste aqui, com diferentes objetivos.
A ideia justamente foi pegar a grande maioria de pessoas que não fizeram, não tem, como posso dizer, identificação, nunca montou, não conhece esses métodos anteriormente específicos de criação de jogos ali, né? Mas tem interesse de buscar, de criar jogos. Então aqui, por exemplo, isso aqui foi da Ilha dos Números. Então a ideia é ajudar ali crianças de 8 a 10 anos na dificuldade de aprendizado em operações matemáticas básicas. E aí tem aqui já toda essa geração que foi feita dele. Tem, por exemplo, esse Língua Viva, que já é focado em adultos profissionais com necessidades específicas de comunicação. Então, justamente desenvolver a fluência de idiomas estrangeiros. Então, eu tenho contexto, ele serve tanto para contexto, por exemplo, de criança, mas também serve para adultos que não estão nem necessariamente em fase de estudo, estão já no mercado de trabalho, por exemplo. E também aqui, profissionais aqui, por exemplo, também estão desempregados, querem aprender alguma coisa nova. Então, ali, ó, então eu posso querer ali, por exemplo, esse aqui é do Client Care, eu estou fazendo justamente ali o desenvolvimento para pessoas ali que querem desenvolver uma habilidade com o cliente, de comunicação, de empatia, de interações. Então tem treinamento ali, ele fala ali então, como se fosse um treinamento de soft skills, ali é justamente essa aplicação. Então foram utilizados esses 4 métodos de validação. Então, como foi feito? Foi feita essa familiarização da ferramenta, teve uma utilização dirigida, né, observando e tirando dúvidas, caso necessário. Após a utilização, teve essa avaliação imediata e a aplicação dos 4 frameworks sequencialmente. Então, essa pergunta foi feita ali já de maneira sequencial para eles fazerem essa avaliação da ferramenta. Então, a escolha dos métodos de validação foi justamente por eles serem complementares aqui, né? Então, adequar justamente a técnica, a aceitação, ao quanto eles estão querendo utilizar justamente essa ferramenta e quanto viram que tem uma adequação técnica e efetividade, né, da ferramenta. Então, dos principais achados, né, foi uma alta percepção de utilidade, né, a maioria das pessoas considerou uma aplicação útil, uma correlação forte entre utilidade e intenção de uso, então as pessoas gostariam de utilizar a ferramenta, e uma aceitação consistente, independentemente de quem estava fazendo, pela essa característica do público diverso. Teve também essa questão de transparência algoritmo, né? Então, é uma área para melhoria que algumas pessoas não entenderam muito bem como é que aquilo estava acontecendo, mas também teve uma boa confiança e um controle justamente nessa aplicação, principalmente nessa questão de poder ajustar e deletar caso a gente veja que a IA fez uma resposta muito fora da curva, digamos assim. Então, também teve suporte ali, alta correlação entre as fases. Então, teve justamente uma ideia de redução do tempo para gerar, né? Então, teve uma expectativa ali para você gerar no GDC ali, de você já ficar 2 horas fazendo, você consegue mais ou menos uma redução de 40% do tempo, principalmente, né, no tempo que foi utilizado ali a aplicação. Existem algumas limitações aqui na aplicação, né? A limitação principal é justamente uma dependência de API externa. Então, você rodar um LLM dentro da sua máquina é algo muito custoso. Existe um hardware muito potente, muito forte, e até mesmo um hardware com uma 4090, que é uma placa de vídeo muito potente, tem uma limitação, e modelos, por exemplo, que eu consigo consumir com API externa, justamente eles têm ali uma capacidade de resposta melhor. Então eu tenho uma chance ali de acertar muito maior do que eu fazendo com modelos locais, justamente porque eles têm ali como se fosse uma capacidade de resposta, entre aspas, muito menor para eu utilizar. E tem justamente também essa questão de delay ali das LLMs. Então, por exemplo, no método socrático, eu tenho que avaliar ali junto também com como ele é muito rápido aquela parte, eu tenho que dar um delay ali para ele também não poder ficar gerando e gerar um erro, porque também eu preciso fazer essa pergunta e eu preciso dar resposta, mas também tem uma limitação de quantas respostas por minuto você consegue fazer. E tem essa questão ali justamente que ocasionalmente pode vir alguma coisa descontextualizada, né, fora ali do que você está querendo fazer. E o conhecimento fica restrito também aos modelos de linguagem. Eu não consigo treinar um modelo ali sem ter um alto hardware ali disponível.
Então foram 26 participantes, né? Validação do contexto controlado e de minha supervisão e auxílio. E aí as contribuições teóricas aqui do meu trabalho é justamente arquitetura especializada, né, para o design educacional, um padrão de coordenação de agentes baseados em LLM, um framework replicável para outros domínios educacionais. No contexto educacional, tem uma metodologia estruturada para automação do design, integração da taxonomia de Bloom. Isso aí, pelo menos, eu não encontrei outra ferramenta que integrasse também. E aplicação prática desse método socrático, né, de perguntar, de fazer o usuário refletir na pergunta. Então, não só a LLM gerar, mas também ela perguntar. E uma coisa interessante é que, de certa forma, se você passou pela primeira parte gerando coisas da LLM, é como se a própria LLM estivesse perguntando para outra. Então, você está pegando, na verdade, a resposta que uma LLM gerou e gerando ali um contexto para perguntas ali e justamente respondendo perguntas ali que vão nortear as outras etapas ali, principalmente a taxonomia de Bloom. Para a inteligência artificial educacional, né, foi essa abordagem multimodal, né, de vários métodos de validação e evidências de eficácia em contextos diversos, né, que eram jogos ali para criança, adulto, de sustentabilidade. Então teve ali vários contextos ali sendo utilizados. Para instituições educacionais, é uma solução que dá para escalar, né, principalmente se tiver um potencial de hardware grande, né, na instituição. O problema realmente ali nessa questão ali é poder de hardware, né? Eu vou falar um pouco mais para frente depois disso. A redução de custos, né, desenvolvimento educacional. Então você consegue ali, através de uma ferramenta simples ali, pelo menos de utilização, você consegue ter um desenvolvimento de artefatos pedagógicos e educacionais. E o impacto aqui, redução do tempo de prototipagem, democratização do acesso a ferramentas também, né, uma ferramenta de acesso aberto. Uma relevância a longo prazo, então aceleração da inovação pedagógica, ampliação do uso de metodologia ativa, redução de custos educacionais e base para futuras pesquisas em área educacional. Então, eu acho que uma das maiores contribuições de relevâncias aqui é justamente servir de base para outras pesquisas educacionais. Porque é um trabalho que futuramente ele precisa de uma integração maior de outras coisas. Então, por exemplo, uma coisa que eu identifiquei aqui, né, que inclusive foi dito ali pelos participantes, era uma integração, uma prototipagem rápida, né? Poder visualizar aquela ideia ali do EndoGDC era uma das questões ali que futuramente pode ser implementada ali, desenvolvida, porque aí a pessoa já tem, além daquele contexto todo ali educacional, já tem ali como se fosse um protótipo do que está sendo desenvolvido. Então também é uma questão que pode ser utilizada, suporte para modalidade visual e auditiva, né? Então você ter ali uma integração por exemplo, em realidade virtual aumentada, também em algum contexto de audição. Então, somente realidade virtual aumentada, eu acho que teria um bom contexto ali para aprimorar essa questão, juntamente com essa questão da prototipagem rápida. Arquitetura com multi-agentes mais sofisticados, né? Eu utilizei ali 3, 4 agentes, né? 3 específicos e um coordenador. Isso foi uma escolha principalmente de dificuldade de gestão desses multi-agentes, né? Então, o coordenador, como tem muitos agentes envolvidos, ele começa a se perder um pouco. Então, a orquestração dos agentes com menos agentes foi uma questão justamente para conseguir acertar em cada função deles. Então, nesse caso, menos foi mais. Personalização adaptativa baseada em perfis de aprendizado também, uma questão que pode ser trabalhada no futuro. Pode ser feito mais validações também, né? Nenhum dos jogos ali propriamente foram testados, ali alguns já passaram para desenvolvimento. Inclusive esse trabalho, esse daqui que eu mostrei de exemplo para vocês, foi um dos primeiros. Eu fiz uma recriação dos primeiros trabalhos que eu fiz durante o mestrado. Um trabalho que já tinha recebido, foi até negado ali em simpósio. E uma das questões era justamente que as pessoas não conseguiam entender muito bem o que estava se tratando o jogo. Então, dentro desse contexto ali do EndoGDC, fica bem claro que aquilo ali é um jogo, que aquilo se trata. Então, no artigo, por exemplo, até um nível já
maior, né? Você consegue explicitar melhor o que você está querendo dizer. E aí é justamente uma questão ali que você consegue trabalhar de maneira melhor. E a validação em contextos internacionais. Então, basicamente, foi uma dor que eu tive ali lá atrás. Hoje eu não tenho tanto essa dor, né, por conta do estudo, mas foi uma dor que eu tive ali no começo, e aí é uma dor que, com esse trabalho, ela consegue ser diminuída ali para futuros desenvolvimentos e aplicações ali de jogos educacionais, principalmente. E aí a ideia, no futuro, tem outras extensões de materiais educacionais, como eu falei, realidade virtual e aumentada. Eu creio que tem um match muito, muito interessante. E uma possibilidade de integração de plataformas de ensino. Você, dentro de uma plataforma, conseguir acessar esse sistema também é um trabalho futuro que pode ser feito. E é isso, gente. Muito obrigado aqui quem assistiu. Essa foi a minha apresentação. Obrigado, Caio. Espero que estejam todos me ouvindo. Vou mudar aqui meu layout para poder ver vocês. Okay. Então eu vou encerrar aqui a gravação da apresentação.